E aí, galera do primeiro ano, como é que vamos? A ideia agora é falar um pouquinho do exercício de número 3, tá? Ele tá na página 88 para vocês aí. E o enunciado dele é esse que tá aqui embaixo de mim, né? Eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Indiquei ali do lado, ó, que tem o página 88. Esse exercício é bem simples, tá, gente? Então isso aqui vai dar um vídeo de 2, 3 minutos, mas eu vou continuar fazendo separado assim, para ficar mais fácil para vocês, inclusive, né? Que aí não teve dúvida na questão, passa direto. Um avião levanta voo para ir da cidade A à cidade B, tá? Então perceba o seguinte, ó, eu vou apontar daqui, daqui a pouco eu me levanto e mostro. Cidade A é esse ponto aqui, ó. Cidade B é esse ponto aqui. Tudo bem? Então o avião levanta voo para ir da cidade A à cidade B, situada a 500 km de distância. Marquei aqui no desenho os 500 km. Depois de voar 250 km em linha reta, o piloto descobre que a rota está errada e, para corrigi-la, ele altera a direção do voo em um ângulo de 90 graus. Então, o que aconteceu? Esse piloto, em vez de vir aqui, deixa eu lá... E aí ele pergunta o seguinte, deixa eu organizar as coisas aqui. Se a rota não tivesse sido corrigida, a que distância ele estaria de B após ter voado os 500 km previstos? Ok? Então, vou aqui para o nosso problema, ó, do lado de cá. E aí, o que acontece? O piloto estava aqui, tá? Ele ia para uma outra cidade, no ponto B aqui, que se situa a 500 km de distância, ok? E ele andou já 250 km na direção errada. Ou seja, ele estava mirando aqui, ó, lá no ponto C e começou a andar. E nesse negócio de ter começado a andar, ele fez uma distância aí de 250 quilômetros. Olha só, então, ele percorreu uma distância aqui de 250 quilômetros. E aí depois, o que ele fez? Ele girou 90 graus, certo? E caminhou a distância final ali, que faltava até a cidade B. Então, o que ele fez? Ele girou 90 graus e percorreu o resto da distância. O que é importante mostrar aqui? Que existe um ângulo de 90 graus. Ok? E aí, o que eu tenho que pensar nesse caso aqui? Bom, eu gerei um triângulo. Ok? O que eu percebo a respeito desse triângulo? Bom, deixa eu marcar aqui os quilômetros, né? Para ficar bacana. Beleza. O que eu percebo em relação a esse triângulo? Esse triângulo tem 250 quilômetros aqui, um ângulo de 90 graus e o tamanho desse lado aqui, eu não sei. Esse lado aqui possui 500 quilômetros também, certo? Então é 500, 250, ângulo de 90 graus, não conheço esse lado. Porém, se eu parar para pensar direitinho e olhar para essa imagem, eu vou perceber o seguinte, olha, faltam 250 quilômetros para ele chegar nesse ponto C aqui, que é o ponto onde ele mirou. Errado, mas mirou. Certo? Então, se eu olhar para esse triângulo aqui, ele também possui 250 quilômetros nesse lado. Mas o que eu percebo? O seguinte, de A até C eu tenho uma reta. Se aqui eu tenho 90 graus, eu também preciso de ter 90 graus aqui. Se eu tenho 90 graus aqui, peraí que eu tenho uma coisa. É o seguinte, 250, 250, lados iguais. 90 graus, 90 graus, ângulos iguais. Não conheço esse tamanho, mas se eu fechar aqui esse triângulo, ó, vamos lá. Eu percebo o seguinte, esse lado aqui vale tanto para o triângulo de baixo quanto para o triângulo de cima. Então, independente de quem ele é igual para os dois casos. Então, eu tenho um caso de lado, ângulo, lado, que é um dos casos mais fundamentais lá, certo? Lado, ângulo, lado. Então, 250, 250. Ângulo, dois ângulos de 90 graus, certo? O último lado é esse lado aqui.
Então, se eu sei que esse triângulo e esse triângulo são congruentes, eu consigo perceber que o lado CD só pode medir 500 quilômetros, certo? E qual é a pergunta que está sendo feita na questão? Qual é a distância que ele estaria da cidade B caso tivesse percorrido lá os seus 500 quilômetros previstos? Então, se ele tivesse caminhado do ponto A até o ponto C, ele continuaria a 500 quilômetros de distância daquele ponto ali, certo? Então, é uma questão muito simples, porém ela não vem acompanhada dessa imagem aqui que eu coloquei para vocês. Tudo bem? Espero que tenha sido possível entender. Caso alguém tenha alguma dúvida, a gente já sabe aí quais são os métodos para sanar as dúvidas. Envie mensagens, me chama, pode fazer do jeito que preferir, ok? Até a próxima!